Isaías 52, 7. 52, 7. Isaías 52, 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que Deus de Israel reina. Amém? Tem outras linguagens aí, né? Como são felizes os homens, as pessoas, né? Aqueles que levam as boas novas da salvação, as boas novas da paz, né? Dizendo ao povo que Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador, que é a nossa linguagem dos dias de hoje, as boas novas do Evangelho. Amém, amados irmãos? Irmãos, nós temos vivido os últimos dias, os últimos tempos, uma igreja muitas vezes muito egoísta. Hoje eu quero falar sobre ganhar almas para Jesus. Hoje eu quero falar a respeito do evangelismo, o propósito da igreja também. Amados irmãos, o propósito da igreja não é só buscar coisas para os seus próprios benefícios. A vida cristã não é somente buscar coisas que são bons para nós, que são dos nossos próprios interesses somente. Nós muitas vezes temos visto uma igreja obesa, muitas vezes espiritualmente é interesse, na sua vida de interesses. Uma igreja que você não vê outra coisa a não ser buscar prosperidade, a não ser buscar cura, a não ser buscar benefício só próprio para você mesmo, a não ser buscar um bom casamento, a não ser buscar, como é que se diz, o bem-estar da família, o bem-estar familiar, o bem-estar financeiro, o bem-estar dos nossos sonhos, o bem-estar das conquistas dos nossos sonhos, daquilo que nos verdadeiramente está somente de acordo com as nossas perspectivas, desejos e próprias vontades. Muitas e muitas vezes nós não estamos se comportando muitas vezes na igreja, de viver, de se preocupar, de estar com a nossa mente, com os nossos olhos, com o nosso coração focado na vontade do Senhor muitas vezes. Naquilo também que verdadeiramente faz parte do Evangelho. Então nós buscamos muitas vezes no Evangelho, buscamos um Deus para simplesmente resolver os nossos problemas, as nossas causas, somente ao nosso redor. E não se preocupamos com o que está acontecendo ao nosso redor. Isso é uma postura de uma igreja egoísta. Isso é uma postura de uma igreja que não tem visão ampla. Isso é uma postura de cristão que não tem uma visão ampla. Que falamos em amor, como os apóstolos muitas vezes chegaram diante do Senhor e disseram: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, eu te amo. Os apóstolos disseram para Jesus. Jesus disse: vocês me amam? Então obedeça a minha palavra e apacenta a minha igreja. Jesus estava dizendo: Pai, você me ama, faça, cumprir. E sempre a primeira coisa foi ir. Fazer não somente para si mesmo, somente e para a vida do nosso próximo, ou diante de um propósito de Deus. Então muitas vezes nós achamos que a vontade de Deus é somente relacionado à nossa vida, ao nosso bem-estar.
Amado irmão, milhares de pessoas estão ao nosso redor, e tem pessoas que moram do teu lado, tem pessoas que é parte da sua família, que é da sua família, que está verdadeiramente caminhando para o inferno, entendeu? Está caminhando, não conhece de Jesus, não conhece do amor de Cristo, você não tem vivido uma vida muitas vezes preocupado em buscar, em pregar a palavra. Nós precisamos, amado irmãos, como é que se diz? Se libertar desse egoísmo. Nós precisamos se libertar dessa vida de interesses próprios. Muitas vezes você só quer buscar, muitas vezes nós só queremos buscar que Deus fale conosco. Mas sabe o que a gente quer que Deus fale conosco? Que Ele fale assim, amanhã eu vou abrir uma grande porta para você. É isso que muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco. Nós queremos crescer na vida espiritual, para Deus falar conosco, para Deus falar e resolver as nossas causas. Somente dentro dos nossos interesses. Irmão, eu louvo a Deus pela minha família, eu louvo a Deus pelo meu casamento, eu louvo a Deus, amado irmãos, pela vida dos meus filhos, pela família que Ele me deu, eu louvo a Deus pela vida financeira, eu louvo a Deus por Deus ter me guardado todo dia, todo tempo, todo momento, eu louvo a Deus por todos os livramentos, eu louvo a Deus por tudo e por todas as coisas, pela saúde, pela paz, por tudo que Ele tem me dado. Mas eu não posso viver um evangelho acomodado para mim. Jesus não morreu na cruz só para mim e satisfazer os meus caprichos e realizar o que me satisfaz, o prazer da minha alma. Sabe o que a palavra de Deus diz? Aqueles que buscam essas tais coisas, Jesus disse, aqueles que buscam essas tais coisas, somente essas tais coisas, somente aquele que me busca somente com o seu próprio interesse, de resolver somente os seus próprios problemas, os seus caprichos, são os mais miseráveis que existem. Nós precisamos, amados irmãos, como nós louvamos aqui, nós precisamos ter um coração contrito, um coração aquebrantado. Nós precisamos realmente examinar os nossos corações. Não é somente questão de pecado de adultério, questão de pecado porque eu estou comendo demais, não é somente por causa de pecado que eu falei mal, não é somente por causa de pecado de inveja, não é somente pecado, não, irmão. Egoísmo também é pecado. Não fazer a vontade de Deus também é pecado. Deixar de orar é pecado. Deixar de viver a palavra, de obedecer, é pecado. Deixar deixar de desejar o que é de Deus é pecado. E a Bíblia nos exorta: buscai, o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós precisamos, amados irmãos, se despojar. Há uma estratégia de Satanás, há uma estratégia de ideias, e muitas vezes não verdadeiramente não estamos atentos a isso. Não estamos atentos ao nosso próprio coração, não estamos atentos ao que passa pela nossa cabeça, que nós só pensamos em si mesmo. Nós não estamos atentos que nós só pensamos no nosso umbigo, só pensamos no nosso caminho, só pensamos na nossa trajetória. Nós não estamos atentos a esse desejo, essa vontade, entendeu? Esses anseios, esse coração que só bate
bate ao nosso favor. Aonde está o coração, amado irmão, que bate forte, que queima, que arde por amor a Cristo, por amor à sua palavra, por amor à sua vontade, o seu desejo, os seus planos, os seus propósitos? Quantas vezes você ardeu em seu quarto? Quantas vezes você ardeu na sua vida? Quantas vezes seu coração queimou dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não quero saber de carro, eu não quero saber da minha vida, somente eu quero saber o que o Senhor quer. Qual o teu plano para hoje? Qual a tua vontade para hoje? O que é que vai fazer o teu coração bater? O que tu tens para hoje que eu faça que não esteja relacionado somente a mim, mas a ti, ao teu plano, ao teu propósito, à tua vontade? Nós muitas vezes parecemos, irmão, uma igreja que tem medo da vontade de Deus. Porque eu não acredito em um Deus que vai ficar o resto da vida falando só ao respeito dos caprichos da sua vida. Eu não acredito em um Deus que só vai falar de prosperidade para você, que só vai falar do teu bem-estar, que vai só falar da sua história, que vai falar só dos desejos particulares da igreja, sabendo que esse é o propósito de Deus. Mas eu acredito que existe um propósito, uma vontade que está acima de todas as coisas. E quando, amados irmãos, nosso coração está aberto para que a vontade do Senhor seja feita, quando o nosso coração está quebrantado de verdade, isso é falta de aquebrantamento em nossos corações. Sabe o que é um coração aquebrantado? É aquele coração que se derrete na presença de Deus, entendeu? E diz para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres, papai, que eu faça para ti hoje? O que tu queres que eu faça para ti hoje? O que tu queres? Venha o teu reino, venha a tua justiça e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Aí sabe o que os irmãos dizem? Que a vontade de Deus na terra somente é resolver os nossos problemas. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Tua vida continua aquela vida vazia, continua aquela vida monótona, sabe aquela rotina? Você já viu aquele cristão rotineiro? Sabe aquela rotina de vida que muitas vezes a gente vive? Aquela mesmice de vida? Muitas vezes nós temos vivido como cristão uma rotina de vida. Igreja, vamos para a igreja de manhã, vamos ouvir a palavra, vamos ver o que tem para falar, como que Deus tem para falar comigo, entendeu? O que Deus vai falar hoje comigo, porque hoje eu preciso ir na igreja, porque eu tenho uma causa para resolver, eu tenho uma situação para resolver. É como a igreja se tornar só um lugar de resolver causas. Aí sabe o que acontece? Nós se tornamos, continuamos meninos no Evangelho. Nós não crescemos, não amadurecemos e não enxergamos a vontade do Senhor. E há uma preocupação com Deus, há uma preocupação, amados irmãos, que tenho observado, é isso. A igreja precisa pregar a sua palavra. Sabe por quê? Porque tem milhares de pessoas, muitas e muitas pessoas da tua família, amigos, pessoas desconhecidas, entendeu? Pessoas ao teu redor, no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente de escola, no teu ambiente, em qualquer ambiente, pessoas que você conhece, amados irmãos, para você falar do amor de Jesus, pessoas que estão perdidas,
Não somente com problemas, amado irmão, problema das pessoas, problema de saúde, Deus cura, é rápido. É coisa tão pequena para Deus, é um piscar de olho, Deus cura. Um problema de não abrir da porta, é um piscar de olho. Um problema de, como é que se diz, de mudar a história de uma pessoa financeira, particular, de a pessoa vir os cansados, oprimidos, é fácil Jesus resolver. Entendeu? Mas Jesus está preocupado, amados irmãos, é com a salvação. Está preocupado com as vidas das pessoas que aí estão se perdendo. E até mesmo no meio da igreja, tem muitas pessoas que o próprio Jesus vai falar no dia final: olha, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Tu pode pregar, tu pode evangelizar, tu pode fazer um monte de coisa, mas o teu coração nunca queimou por mim, nunca queimou por minha vontade. Você buscou aquilo que te agrada, você buscou os teus próprios princípios, os teus próprios planos. Você se encantou com o meu plano, você se encantou com o meu propósito e quis viver somente ele, somente as perspectivas, dentro da onde eu realmente me revelei a ti, a fazer por ti, somente isso. Mas não, amado irmão, nós precisamos queimar, almas estão aí perdidas. Nós precisamos de uma igreja verdadeiramente, mas precisa começar de nós. Um coração aquebrantado, aquele coração que aquebrantado, sabe o que é um coração aquebrantado, irmão? Um coração que também leva dentro dele arrependimento, que está sempre disposto a se arrepender. Quando você tem um aquebrantamento, uma vida com Deus, de comunhão, de intimidade com Deus, amado irmãos, como é que se diz? O pecado nunca vai ficar oculto na sua vida. Os teus inimigos nunca vai ser oculto na tua vida, amado irmão. Não vai haver nada que Deus não possa revelar. Mas Deus tem se preocupado. Olha o que está acontecendo ao nosso redor, amado irmão. Olha para onde está caminhando as crianças. Olha para onde está caminhando os nossos adolescentes. Olha para onde está caminhando os nossos jovens. Olha para onde está caminhando a nossa sociedade. Mas sabe o que acontece? A gente olha para tudo isso ao nosso redor, a gente vê a igreja fria, a gente vê os problemas do irmão, a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor, a gente se fecha e diz: Deus sabe toda coisa, isso não é um problema meu. Eu não vou pregar o evangelho não, porque eu não quero. Eu acho que cada um tem a sua religião. Entendeu? Eu acho que cada um tem sua religião. Quem é crente, quem é de outra religião, é de outra religião. Eu não quero incomodar. E nós ficamos, amados irmãos, a mercê dessa ideia. Não quero incomodar. Eu não vou falar não, porque ela já tem a religião dela. Eu não vou falar de Jesus para ele não, porque ele já tem a religião dele. Eu não vou falar de Jesus não, né? Porque a gente não quer. Quando a gente fala isso, as pessoas começam a nos perseguir e falar que a gente somos religiosos, que nós somos crentão, que a gente está querendo, como é que se diz, interferir na vida dele. Não, irmão. Não é para você interferir de uma forma, de qualquer jeito na vida das pessoas. É você, o que Deus está falando conosco, é a gente queimar. O nosso coração precisa queimar e arder por Cristo e pela sua obra. E uma das obras que tem sido esquecida na igreja é a obra do evangelismo, do ganhar almas. E muitas vezes, sabe que tipo de evangelismo nós pregamos? Sabe por que a igreja está assim? Porque os irmãos muitas vezes vão pregar um evangelho, sabe do quê? Da prosperidade somente. Vamos para a minha igreja, Deus vai resolver o teu problema de prosperidade. Não é falar de Jesus, é falar que existe uma pessoa lá que resolve o problema da financeiro dela. Você está doente? Olha, eu conheço uma pessoa lá que ele é médico dos médicos, ele cura. Somente isso, vai lá, aceita Jesus, ele vai te curar e está tudo certo. A pessoa nunca se lembra que ele é pecador, que ele precisa se arrepender e que não é Jesus que precisa dele, é ele que precisa de Jesus.
Hoje, sabe o que nós estamos vendo? É como Jesus estivesse desesperado no púlpito, desesperado aí na vida, em busca de alguém que queira ser salvo. Como Jesus estivesse desesperado, como Jesus tivesse perdido a cabeça, como Deus tivesse perdido a cabeça, dizendo: ai, aonde tem uma alma que me quer, aonde tem uma vida que me aceita, aonde tem uma vida que me aceita, que quer o meu caminho, aonde tem uma vida que quer o meu plano, o meu propósito. É assim, irmãos. Igreja perde a credibilidade quando ele não honra a Deus. Quando ele não honra quem é Deus, coloca Deus na posição dele, coloca os planos da sua palavra em primeiro lugar, irmão. Onde não coloca em primeiro lugar Jesus como Senhor, como Salvador. Se Ele é Senhor, Ele é dono. Se Ele é Senhor, se Ele é Rei dos Reis, Ele reina. Não é Ele que precisa de nós, é nós que precisamos dEle. Então pregue o evangelho de libertação, mas deixe claro para a vida da pessoa. Assim que Deus fazer a obra para ele, deixe claro para ele, fala: meu querido, Deus tem um plano na tua vida, você precisa se entregar para Jesus, você precisa se arrepender, você precisa verdadeiramente largar este mundo. Nós temos medo, amado irmão, de falar a verdade. Sabe por quê? Porque nós achamos que esse tipo de evangelho espanta, mas só espanta quando a igreja não é cheia do Espírito Santo. Só espanta esse evangelho quando a igreja não é cheia do poder de Deus, quando a igreja queima, arde por amor a Cristo, por amor à sua obra. Porque quando, amado irmão, nós estamos cheios de Deus, cheios da vontade de Deus, e já entendemos o seu plano, o seu propósito através do evangelho, então, amado irmão, não existe nada que você fale que volte vazio. Evangelho não é para agradar ninguém, irmãos. Evangelho não é para agradar ninguém. E essa foi a maior perseguição da igreja, foi isso, porque eles nunca pregaram o evangelho para agradar ninguém. Jesus disse para um menino, para um jovem que disse para ele: olha como Jesus é. Jesus disse para um jovem, cheio de vigor, cheio de dinheiro, um playboy da época, cheio de perspectiva, cheio de esperança, conheceu um Jesus de milagre, começou a olhar Jesus de longe, vendo Jesus de maravilha, vendo Jesus de prodígio, vendo Jesus de ressurreição, vendo Jesus libertador. Ele fica impressionado. Ele fala: nossa, quem é esse? Esse cara é o cara. Esse Jesus aí é o cara. Ele está fazendo uma revolução na cidade, ele está fazendo uma revolução no município, ele está sendo famoso em todo canto, eu estou ouvindo falar dele em todo lugar. Mas ele foi através de Jesus, pensando que Jesus, era um famoso da época, era um artista. Ele imaginava que Jesus era um artista, estava atrás de aplausos, estava atrás de fama. Ele imaginou que Jesus estava atrás de reconhecimento. Ele achou que Jesus estava atrás, como é que se diz, que Jesus era um homem muito bom e iria realmente aceitar as condições dele. Quando aquele jovem chega para Jesus, diz o que? Jesus, como é que eu faço para te servir? Como é que eu faço para ser um dos teus? Como é que eu faço para ser filho? Como é que eu faço para ser servo? Como é que eu faço para te seguir? Para ser um dos teus? Sabe qual é a resposta de Jesus? Olhou bem para a cara do jovem e disse assim: deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ser um dos meus? Realmente você quer me seguir? Abandone tudo que você tem e segue-me. O jovem: ai não, Senhor, dessa maneira não. Hoje não, irmão. Hoje sabe qual que é o evangelho muitas vezes? Bem do jeito que estás, depois Deus dá jeito. Sabe por quê? Porque nós estamos atrás de juntar povo, juntar multidão, juntar pessoas, fazer um ajuntamento de vidas
que vê Jesus como fosse um popstar, como fosse aquele que estivesse no palco atrás de aplausos, atrás de muitas vezes de reconhecimento. Não, Jesus veio para salvar, irmão. Jesus quer um povo que venha arrependido, que seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, e que se arrependa e que nasça de novo, como disse o apóstolo Paulo. Aqueles que vêm ao Senhor Jesus têm que se tornar uma nova criatura, têm que nascer da água e do Espírito. Sabe para quê? Para que ele possa queimar pelo Senhor, para que ele possa arder pelo Senhor. E milhares de vidas, amado irmão, estamos. Então como que nós podemos resolver isso? A questão do evangelismo, irmão, é bem-aventurado, nós somos felizes. Deus está falando assim: olha, vocês são portadores, vocês são embaixadores das boas novas, como Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, ele diz o que? Vós sois embaixadores de Cristo, vocês me representam. Então nós precisamos, amado irmão, termos uma mente aberta, um coração aquebrantado, uma mente aberta, para saber realmente como que funciona o reino de Deus, como que funciona a vontade de Deus, como que funciona o propósito de Deus, quais são as prioridades de Deus, quais são as prioridades do Evangelho, quais são as prioridades dos planos e dos propósitos de Deus. Será que está em prioridade somente isso? O nosso bem-estar? Não, amado irmãos. Deus está preocupado, irmãos, com a igreja e com as vidas perdidas aí, com uma igreja que muitas vezes não está ouvindo, que não está enxergando, que não está entendendo no seu coração verdadeiramente o que é ser igreja. Como evangelista, como aquela que prega o Evangelho, e falar do amor de Cristo, amado irmão, falar do plano da salvação, não é um compromisso de pastor, não é somente uma responsabilidade de evangelista, não é somente uma responsabilidade de profeta, não é uma responsabilidade somente de missionário, de apóstolo. Não, a Bíblia diz que essa responsabilidade de levar as boas novas é da igreja, quer dizer, é de todos nós. Abre Marcos 16. Versículo 15 em diante. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, sem correr perigo, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Mas eu quero falar das boas novas. Isso faz parte, irmão. Sinais. Deixa eu falar uma coisa para você. Sinais, ele é acompanhado de evangelismo. Era assim que Jesus andava. Jesus andava pregando as boas novas, acompanhado do poder de Deus. Mas na boca dele, ele não falava chamando os enfermos, ele pregava as boas novas. As consequências é quando ele encontrava com os enfermos. E ele dizia: as boas novas é isso, liberta o cativo, o oprimido, os enfermos, os doentes. Mas em primeiro lugar era a respeito que Jesus pregava do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E por isso que muitas vezes, amados irmãos, muitas vezes nós temos uma igreja, muitas vezes, que não consegue
não consegue crescer espiritualmente, amadurecer mais espiritualmente, sabe por quê? Porque não entenderam o princípio arrependei-vos. No início, é como uma criança, não entendeu no início o que é arrependimento. Que não é somente um arrependimento do que você fez, é um abandono do que você fez, é uma conversão. Converter-se, você sabe o que é a palavra converter? É isso. Se eu estou aqui, nessa direção, se eu me converto a Cristo, eu mudo de direção, não sou mais este do mundo, agora meu caminho agora é Cristo, viver Cristo, andar em Cristo, comer, beber, dormir, deitar, levantar. Agora qual tem sido a nossa fome por isso? Porque é muito lindo, irmãos, cantar esses louvores, é muito lindo. Eu fico encantado com letra, com os atores inspirados pelo Espírito Santo, assim, de letras maravilhosas, é tudo maravilhoso. Mas e aí? Isso tem efeito em nós? Qual é o efeito do Evangelho em nós hoje? Qual é o efeito da palavra de Deus hoje em nós? Qual tem sido o efeito, de Deus em nossa vida? De verdadeiramente nos transformar cada vez mais, de tornar uma mente transformada, renovada dia a dia. Aonde está, amados irmãos? Aonde está o nosso coração? Aonde tem estado o nosso coração? Só nos nossos interesses? Será que nós vamos viver um evangelho até Jesus voltar só dos nossos próprios interesses? E outra coisa, o pior é quando Deus faz tudo isso, você alcança tudo, aí você se acomoda mais ainda. Aí é mais cruel ainda. Porque além de Deus ser bom com você, ser maravilhoso com você, te dar família, o que você queria, te dar filhos, o que você queria, te dar financeiramente uma vida própria, o que você queria, te dar uma vida bem-estar, o que você queria, converter em sua família, o que você queria, tudo o que você queria, Deus fez. Aí você diz para Deus: pronto, Deus, o meu propósito já está alcançado. Tá bom demais agora. Agora eu vou na igreja, dia de domingo. Ah não, Senhor, hoje domingo eu não vou não, entendeu, Deus? Porque é o seguinte, vai ter um churrascão em casa. Oh Deus, obrigado por tudo assim, mas Senhor, o Senhor compreende minha família, eu não posso deixar minha família, Eu não posso deixar, Senhor, minha família, Eu preciso hoje estar com a minha família. E assim vai indo. A oração, Deus, não é tão assim não. Antes de tudo isso, você orava, você não faltava um culto, buscava Deus desesperadamente para Deus resolver o seu problema. Vivia de manhã, de tarde, de noite nos pés do Senhor. Teu quarto, teus lençol, o papel higiênico da tua casa, como é os lenços, teus lenços sempre esteve totalmente molhado. De tanto você clamar pelas coisas, você orava demais, você clamava demais, você evangelizava, você pregava. Depois que Deus fez tudo, você... Então nós temos duas formas, irmão, e o ser humano é complicado. Ou ele se acomoda na derrota, nas tribulações, ou ele se acomoda no conforto. E é o que Deus chama lá em Apocalipse, sabe o que? A igreja Laodiceia, igreja morna. O frio, Deus nem se preocupa que frio é frio. Não, o cristão não conhece a Cristo. Ele nem se preocupa com os frios, ele se preocupa com os que estão mornos. Sabe por quê? Porque vai vomitar da presença dele. Você vai ser surpreendido vivendo uma vida morna. Pessoas se perdendo ao seu redor. Você vendo as pessoas cometendo tragédia ao seu redor, se perdendo cada dia a dia, se sujando cada vez mais e mais, vivendo a vida de pecado cada vez mais e mais, caminhando por um caminho perdido, e você está com medo de se acomodar. Irmãos, quer resolver o teu problema? Faça o que Deus falou. Vá para o teu quarto secreto,
Vá para o teu quarto secreto. Mateus 6,6. Vá para o seu quarto secreto e lá leve o coração aquebrantado. Sabe o que você começa a fazer? Quando Deus vê um propósito no teu coração firmado, quando Deus vê um desejo ardente no teu coração, Ele responde a tua oração. Quando o teu coração começar a for ardente pelos teus amigos perdidos, você colocar isso como algo, como um propósito na tua oração, dizer: Senhor, em nome de Jesus, papai, eu não posso dormir por causa disso, eu não posso, papai querido, viver uma vida de festa, disso, de gozo, de alegria, diante do Senhor, de tudo que o Senhor fez por mim, vendo o meu amigo perdido, papai. Olha a situação dele, está perdido, está na droga, olha a situação, está morrendo, está ali, ele vai para o inferno, com essa vida que ele tem vivido, Senhor, de pecado, de iniquidade, de transgressão. Este homem, papai, esta mulher vai para o inferno, e eu não posso, como teu embaixador, como representante do teu reino, eu que tenho em Cristo a resposta para esses homens, eu que tenho em Cristo, não fico esperando a resposta, você falar para Deus: Deus, manda um anjo anunciar, porque isso não foi dado aos anjos. O dever, o compromisso de evangelizar, de pregar as boas novas, não foi dado a anjos, foi dado a você. Então comece a orar, comece a dizer a Deus: eu não me conformo, olha a situação dos meus amigos, a vida deles é só de prazer, a vida dele é só mundana, a vida dele é só de preocupação, a vida dele é assim, Senhor, individual, se a vida dele está boa ou ruim, irmãos. Nós estamos falando de trazer uma multidão a Cristo, nós estamos falando de um plano eterno, da eternidade, nós estamos falando de um arrependimento. Enquanto você viver na terra, você ser um verdadeiro cristão. Nós precisamos formar verdadeiros cristãos, homens e mulheres de Deus. Os nossos filhos, a nossa geração, os nossos amigos, como é que se diz? Toda a sociedade, irmãos, precisa olhar. Quando você sai na rua, ele fala: meu Deus, quem que é aquela mulher? Ela é tão diferente. E sabe, quando um homem de Deus, irmãos, ele sai na rua, uma mulher de Deus sai na rua, e é cheio de Deus, não tem como você parar em um lugar e ver uma decadência de pessoas ao seu redor, e o Espírito Santo não enxergar uma oportunidade, não preparar uma oportunidade de colocar você pertinho daquela pessoa e dizer assim para ela. Ela puxa a conversa com você, você puxa a conversa com ela, e ela diz para você: oh, você é crente, né? Você diz: eu sou crente, eu sou crente. Aí o Espírito Santo começa a falar como aquela mulher. Lembra da mulher lá no poço, lembra da mulher lá perdida, lembra da mulher adúltera, lembra da mulher que passou por cinco casamentos e nada deu certo, que estava frustrada, perdida. Lembra? Jesus se aproximou dela e falou para ela: olha, eu te conheço, já deu tudo errado na tua história amorosa, você já teve 5 e nenhum deles deu em nada. Olha, eu te conheço, eu tenho um plano para você. Eles te julgam, mas eu não te julgo não. Eles te condenam, mas eu não te condeno não. Eu tenho um plano para você. E a mulher fica encantada com a revelação, fica encantada. E Jesus ali viu uma oportunidade de mostrar arrependimento para aquela mulher. Olha, vá e não peques mais. Vá embora e não peques mais. Assim foi com a mulher adúltera quando foi apedrejada. Irmão, Jesus sempre andou antenado com as necessidades da vida do povo. Ali, ó, caçador de fantasma, caçador de problemas, caçador de almas perdidas, caçador de vidas problemáticas. Ele sempre estava na hora certa, em um lugar certo, para quem precisava, para quem necessitava.
Amado irmãos, você nem precisa mandar a pessoa para a igreja. Se você for ousado e saber que você, dentro de você, tem resposta para aquela pessoa, uma palavra tua muda a história da pessoa, ou uma oração tua muda a história da pessoa. A pessoa aquele dia vai ser guardado a palavra nele, e o Espírito Santo vai trabalhar naquela palavra, e o Espírito Santo vai trabalhar através daquela oração, e vai levar aquele homem, e vai levar aquela mulher ao arrependimento. A escama vai cair, os ouvidos vão ser destapados e o coração vai ser aquebrantado. Uma hora aquela mulher vai te procurar, ou aquele homem, aquele amigo, alguém da tua família, ou como é que você vai te procurar? Aquele comerciante que todo dia você sabe da situação dele, amado irmão, vai te procurar. Vai procurar, se ele não te procurar, ele vai procurar uma igreja. Um dia ele vai dizer: olha, eu acho que eu vou para a igreja, porque é a única solução para mim. Quantas das vezes eu ouvi isso, amado irmãos? Quantos dos jovens que as pessoas diziam para mim: esse jovem não vai dar em nada, é um drogado, é um bandido, isso não dá em nada, isso não vai dar em nada, não quer nada com Deus, não quer nada. Mas irmãos, eu nunca desisti. Sabe o que às vezes Deus me levava a fazer? Ora pelos perdidos, ora por esses jovens, ora por essa Coab, ora por esse bairro, ora por essa cidade, ora, busca, que eu vou te dar recompensa. Mateus 6,6, no quarto secreto, irmão, no quarto secreto, Deus te dá um monte de recompensa, Deus te revela coisas. Mas sabe como Deus te revela? Você sabe quando Deus começa a falar bem pessoalmente com você? Quando Deus começa a mostrar e revelar os seus planos, os seus propósitos? Quando Ele vê o teu coração preocupado com as coisas dEle. Quando Ele vê o teu coração aquebrantado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor verdadeiramente à sua obra, por amor aos perdidos. Enquanto não houver quebrantamento, amado irmão, muitas coisas nós não vamos viver. E vai chegar uma hora que tudo isso vai passar. Deus vai te cobrar um dia de toda a tua vida cristã. Você pode até entrar no céu, mas Deus vai fazer antes de tudo você entrar. Teus pensamentos, você prestará conta dos teus pensamentos, das tuas palavras, dos teus dons, dos teus atos e também de todo o projeto que Deus pôs diante de ti, a carreira que Deus colocou diante de ti como corredor. Almas que muitas vezes ao teu redor morreram e você não teve uma ousadia de falar de Jesus para ele. E sabe o que a palavra de Deus diz? Ai de você, se tem alguém diante de você que você sabe que é pecador e você não anuncia para ele Cristo como Senhor e Salvador, para ele que se arrependa do seu pecado. Cuidado, que o sangue dele possa estar sobre as tuas mãos e sobre a tua cabeça. Nós, irmãos, não prestamos atenção que essas coisas que acontecem em nós, seja a gente pensa que é coincidência, né? É por acaso que Deus muitas vezes coloca um vizinho. Eu digo para você, quantos vizinhos? Quanto tempo você tem de cristão? E quantas almas você evangelizou nesse todo o tempo? Quantas almas você ganhou para Jesus e trouxe para Jesus? Da sua família, seus vizinhos? Diz para mim, quantas causas chegaram diante de você que você viu os teus vizinhos perdidos? Que você viu os teus amigos perdidos, tua família perdida? E você não teve ousadia, muitas vezes, ou discernimento de lidar com a situação e falar do amor de Cristo, para que essas pessoas verdadeiramente conheçam a Cristo e um dia se arrependam e venham até Jesus. Aonde, irmãos?
aonde nós precisamos saber da totalidade. Não é somente em um contexto, é amplo. O reino de Deus é amplo, ele não é. Jesus disse, meu reino não é só comida e bebida. O meu reino não é só sobre isso, não. Só que Jesus não quis dizer que está nos impedindo de buscar isso, irmão, mas priorizar, que a vida não é só disso. A vida é só de dormir? A vida é só de comer? A vida é só de trabalhar? Não, irmãos. O reino de Deus não é só de comida e bebida. Não é só para satisfazer prazeres de pessoas. Nós precisamos buscar essas coisas, mas também buscar viver a vontade de Deus na plenitude. E como que eu faço isso, irmãos? Tendo um coração aquebrantado, buscando a Deus esses interesses. Quando você tem um coração aquebrantado, um coração verdadeiramente contrito, um coração que queima por Jesus, que quer verdadeiramente ser um cristão diferenciado, que quer viver na plenitude da vontade de Deus, amados irmãos, Deus começa a fazer o que, irmãos? Trabalhar no seu caráter. Deus começa a trabalhar na sua mente. Deus começa a mudar, destruir as fortalezas de sofisma, de engano, de religiosidade. Aquilo que você achava que você era o bambambam, não é mais. Aquilo que você achava que estava certo, não está certo mais. E Deus vai tirando, vai destruindo a sofisma, as mentiras, o engano do diabo, aquelas ideias mentirosas, aquelas ideias que te enganam, aquelas ideias que te impedem de você pregar o Evangelho, aquelas ideias preconceituosa. Eu não vou falar não, porque ele já tem uma religião, eu não quero me intrometer na vida dele. Irmãos, comece a orar. Você quer que Deus prepare o campo? Você quer que Deus prepare o campo? Você quer que Deus prepare os corações? Então, antes de tudo, de você sair, comece a pregar. Comece, como é que se diz, orar ao Senhor. Comece, como é que se diz, reivindicar essa verdade para a tua vida. Senhor, eu preciso mudar. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero ser um crente de verdade. Eu quero ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, aprender. O meu desejo maior é te obedecer. O meu desejo maior não é resolver problema. O meu desejo maior é te obedecer. O meu desejo maior é ser fiel a ti. O meu desejo maior é te amar. O meu desejo maior é buscar a tua vontade. Esse é o meu desejo maior. Em primeiro lugar, irmão, você nem vai. Eu vou dizer uma experiência com os irmãos, que quando eu fui para Minas Gerais, amado irmão, eu estava tão preocupado muitas vezes com a obra, que muitas vezes Deus fazia coisas automáticas, não deixava faltar muitas vezes as coisas, fazia o que tinha que ser feito. Foi o que Deus disse para Abraão. Sabe o que Deus disse para Abraão? Deus disse para Abraão, é o seguinte: você é um cara milionário, você é o homem mais rico dessa cidade, porque Abraão era, você é o mais rico dessa cidade, você tem uma família espetacular, você tem gado, você tem tudo o que você quer, você é um homem realizado como pessoa, nada te falta, mas a partir de hoje, Abraão, deixa a tua parentela, deixa a tua tenda, deixa a tua casa e vem comigo. Larga tudo, Abraão, e vem comigo. Deus não estava falando dele largar, abandonar. Deus estava falando de ele se desprender, que agora Abraão iria entender, iria viver para a vontade de Deus. A época da prosperidade de Abraão chegou.
Agora é época de Abraão entender a vontade de Deus para a vida dele. Abandona tudo, Abraão, e segue-me, porque eu tenho uma terra para ti. Sabe que terra, irmãos? Abraão só foi descobrir quando chegou na terra. Mas enquanto Abraão não pisou na terra, Abraão não descobriu, mas ele creu. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ele teve uma experiência de ser convencido. Sabe qual é a experiência sobrenatural, irmãos? Que Abraão teve? Foi de ele ser convencido. Isso também é uma obra sobrenatural. Quando o homem é convencido do seu acomodismo, quando o homem é convencido do seu pecado, da sua injustiça, do seu juízo, quando o homem é convencido da sua iniquidade, quando o homem é convencido, amado irmão, Abraão foi convencido de seguir a Deus e viver pela fé. E ele creu no que Deus diz. E assim ele seguiu a orientação de Deus até chegar à terra. Sabe qual que é o nosso problema? É se prender. É ter um coração morno, dividido. Um pouco para nós e um pouco para Deus. Eu quero viver um pouco para mim, um pouco para Deus. Um pouco para mim, um pouco para Deus. E a gente não sabe que aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tudo isso, amado irmão, é importante. É importante, é só importante. É só importante, irmão. Tudo que Deus faz para você é importante. Mas não tudo. Não é o valor maior que Deus tem. E Deus tem se preocupado com nós em relação a isso. Nós precisamos, amados irmãos, lá finalizando, em Mateus 9:37, o que Jesus disse? A minha colheita é enorme. A minha colheita é grande, a minha colheita é enorme, mas falta trabalhadores para ela. E sabe como Deus pode fazer isso, amado? O mesmo Deus que ressuscitou, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, é o mesmo que diz a palavra do Senhor lá, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tenha medo, comece, faça o evangelismo, ganhar almas para Jesus, põe ela na tua agenda. Se ela não está na tua agenda ainda, põe ela na tua agenda. Se ela não faz parte do teu alvo, do teu sonho, do teu desejo, da tua vontade, põe ela na agenda e comece a orar por isso. Você vai ver que Deus vai te colocar em lugares, amados irmãos, que vidas e milhares de vidas, amigos, famílias e muito mais serão arrebatadas pela graça de Deus. Em nome de Jesus, vamos ganhar algo para Jesus. Você não tem um propósito? Eu vejo tantos propósitos aqui, né? Tantos propósitos em muitos lugares, propósito disso, propósito financeiro, propósito de salvar a família, propósito disso, propósito da saúde, propósito disso, e propósito de ganhar almas para Jesus. Quem tem propósito de ganhar almas para Jesus? De trazer pelo menos umas 5 almas, vai, em 3 meses. Pelo menos umas 5 almas, em 6 meses, ou pelo menos 10 almas por ano. Você tem propósito de ganhar almas? Aí é onde a gente vemos o egoísmo do nosso coração. Amém? Precisamos queimar por Cristo, amados irmãos, em tudo. O culto, os cultos, nós precisamos queimar por Ele. Vir à casa do Senhor tem que ser uma paixão indescritível em nossa vida.
Tem que arder no nosso coração, irmão, vir para a casa do Senhor, ler a Bíblia, tem que queimar em nosso coração, irmão, tem que arder, tem que haver amor em nossos corações pelas Escrituras, senão algo está errado na nossa conversão. Se nós não estamos queimando por Cristo, não estamos queimando pela obra de Deus, não estamos queimando pela palavra de Deus, não estamos ardendo em amor de fazer a vontade de Deus, irmãos, está errado alguma coisa na nossa vida cristã. Está errado. Amém? Está errado. E nós precisamos corrigir isso nas nossas orações. Comece a orar a Deus. Tira, Senhor, esse egoísmo meu. Tira esse interesse próprio do meu coração. O que tu queres que eu te faça? O que o Senhor tem para mim fazer? Para o Senhor, que seja para o Senhor, que não seja relacionado, vinculado a mim. Comece, irmão, na oração. Comece a orar pela igreja com paixão, com amor. Senhor, a obra onde eu congrego lá, papai, precisa almas. Piratininga precisa ser salvo, Senhor. Aquela rua onde eu moro, papai, precisa ser tocada. E a oração faz isso, irmão. Quando você tem interesse, você vê aquela rua que só tem acidente, malandragem, roubo e um monte de coisa, um monte de vidas perdidas, Deus começa a mover. Amém? Vamos ficar de pé? Diga assim comigo. Repita assim comigo. Eu sou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O Senhor disse que eu sou embaixador de Cristo. Eu sou representante do reino de Deus nessa terra. Na minha casa, com meus vizinhos, no meu trabalho, aonde eu andar, eu sou representante. Eu tenho tudo que o mundo precisa, porque Cristo está em mim. Eu sou embaixador. Eu tenho resposta para tudo isso. E eu vou, a partir de hoje em diante, me empenhar, me dedicar, me esforçar para fazer a vontade de Deus, de ganhar almas, vidas perdidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.